Na Dentro verdade, disso tudo que você está trazendo para a gente percebe que é muita coisa, eu queria trazer um pouquinho. Você me falou que você vai trabalhar de uma nova maneira a parte de coaching, né? Eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito com coaching de executivos, com coaching empresarial. Você me falou também da numerologia quântica. Como que você traz isso, né? Como é que você tem visto as empresas em relação a trazer esse tipo de abordagem tão de ponta, tão inovadora, né? Apesar de ser uma filosofia antiga, mas para nós é inovadora até no ambiente de life coaching, né? Imagine no de business, que é um mundo muito mais cético, né? Como que você tem visto a aceitação das pessoas, das empresas, quando você fala de trazer, por exemplo, uma numerologia quântica para dentro da empresa, quando você fala de trazer a espiritualidade, né, dentro da empresa, olhar o ser como um ser completo? Porque a gente vem aí, nós estamos às portas, né, que acabou de sair da era industrial, né? Onde o ser humano era totalmente segregado. Você é pessoa da porta para fora da empresa. De dentro para dentro da empresa, você é um empregado, você é um número. Então, por muitos anos, nós vivemos essa segregação, né? Onde você não era um ser, você era um escravo praticamente ali dentro, né? Não tinha que pensar. Muitas empresas falavam isso, você não é pago para pensar, né? E você traz para a gente uma abordagem completamente diferente. Uma abordagem onde eu olho para o ser humano como ser iluminado que ele é, completo, né? Mente, corpo e espírito. Como é que isso tem sido para você trazer para dentro da empresa? Como as empresas têm aceitado isso? Como que é esse trabalho? olha, isso não está sendo difícil, porque a mudança que está radical, que mudou o século XX, isso já vem sendo transformado. E qual é a maior dificuldade das empresas? Hoje, você pedir para uma pessoa pedir para ela descrever qual é o sonho dela, ela não sabe. Você pedir para ela, você tem uma missão escrita? Não, eu não sei. Ele é um puro robô, como você disse. Eu venho da era industrial, que se você estudar as eras, você vai ver que houve uma grande ruptura e mudança, disruptura que nós estamos falando hoje, né? Isso. Aquilo que eu faço mais, agora eu vou aprender coisas novas. No século Disruptura, XX, verdade. exatamente isso. É muito radical, inclusive na educação, em todos os lugares. E essa questão de estudar a física quântica, de colocar a física quântica, é fazer um profundo conhecimento dele próprio através da matemática, do cálculo matemático. O que identifica você, para você conhecer e entender aquilo que você é, através de cálculo matemático, o seu nome. Quando você nasceu, o teu pai te deu uma identidade, ele escreveu, sem ele saber, o que você tem a sua missão aqui no seu, aqui na Terra. Então, o teu nome mais a sua data de nascimento é o que vai te determinar quem é você, de onde você veio, como você está fazendo, o que você vai fazer, qual é o futuro. Isso faz com que a pessoa entenda o que ele precisa e ajuda-o a fazer o quê? A construir melhor o seu sonho, transformar aquilo na realidade. Porque o que nós estamos buscando? O mundo materialista, que ele foi criado no século XX, todo mundo pensa em dinheiro, coisas, bens. Sim. E se você olhar o universo, ele não pensa nisso. Isso é uma questão, lógico, nós precisamos disso, precisamos, todo mundo precisa. Mas eu tenho que pensar num futuro além, que vem de uma questão chamada, o católico, com as religiões, falam uma vida eterna. A vida eterna, o que é? É um futuro que você tem que entender que não está ligado tão fortemente ao material. O material é para você sobreviver aqui nessa terra, mas não é o seu fim. Então, quando você traz o seu ângulo, traz para fora isso e identificar a sua visão, que é o seu sonho, e transformar isso numa missão, aquilo que realmente você vai fazer, fica difícil. E se é difícil, como é que você consegue congregar uma equipe para se transformar numa equipe de alto desempenho e dar o retorno que a organização está precisando, que é o resultado?
E aí você sempre olha o seguinte, todo mundo vem para o coach e diz, eu sou cobrado por um resultado. Matemático de novo. Aonde está o resultado? O resultado é o fim de uma fórmula. Eu não posso ser cobrado por um resultado se eu não sei qual é a fórmula. Que resultado é esse? E o resultado nada mais é do que você ter uma estratégia mais uma execução para atingir o resultado. Só que a estratégia não é simples assim. Ela é um começo da fórmula. Eu preciso pegar essa fórmula e decompor toda essa fórmula para entender o que é estratégia e o que é execução. Quando eu entendo isso, eu sei aonde eu quero chegar e que resultado eu vou ter. Então, isso depende muito de conhecimento. Então, o coach executivo vou trabalhar competência. Mas a competência está ligada ao quê? Eu vou trabalhar uma competência, essa uma competência está ligada ao ser humano completo. Então, quando eu trabalho isso que eu quero, o que as empresas querem? Eu quero formar uma equipe de alto desempenho. Como é que você forma uma equipe de alto desempenho? Se você não conhece cada um deles, qual é o sonho deles? Será que eles estão no lugar certo? É o que você falou. Hoje está acabando, todo mundo está falando em desemprego, todo mundo, desde o final do século XX, estão falando em desemprego, mas ninguém parou para pensar que o desemprego ele não existe. Existe você ser uma pessoa empreendedora, ser uma pessoa que faça aquilo que você gosta. Porque o que é a palavra? Você acabou de falar, o que é a palavra emprego? Ele vem do latim, escravo, servidor, aquele que serve. Ele é mandado, então faça isso, eu vou lá e faço aquilo, eu vou lá e faço. E a sua mente fica o quê? Aonde se viu que a própria Carol Dweck escreveu naquele livro chamado Mindset, tem um cara de mindset de crescimento, tem um cara de mindset fixo. Quem é o cara de mindset fixo? O empregado, que sempre foi movido por questões de ordens. Hoje nós estamos falando de agilidade. O próprio fórum econômico. Velocidade, conhecimento e tecnologia. Mas o homem está inerte. Está tão inerte que está uma bagunça que ele não sabe o que fazer com um pequeno vírus desse. Está todo mundo, um fala uma coisa, outro fala outra, e está todo mundo sem saber o que fazer. Por quê? Porque nós estamos exatamente num ponto zero, marco zero de disruptura. Tudo que nós sabíamos, nós vamos ter que desaprender. É verdade. E muita coisa vai mudar, né? Eu acredito que essa quarentena que nós estamos sendo obrigados a fazer, ela é muito tem uma simbologia muito grande. Porque o que está acontecendo? Nós estamos dentro das nossas casas, né? Ou seja, a gente está voltando para dentro de si mesmo. Você está sendo obrigado a conviver consigo mesmo, a sair daquela loucura que a gente estava vivendo, aquela velocidade insana do fora, para olhar para dentro. E não é simplesmente um voltar para dentro da minha casa, é voltar para dentro de mim mesmo, olhar para quem sou eu, quem está à minha volta, meus filhos, o que eu faço com meu filho, né? Eu tenho netos, né? Tenho 2 netinhos, e eu tenho conversado com a minha filha, ela falou, mãe, eu tenho amigas que não sabem o que fazer, nunca ficaram tanto tempo com os filhos, estão tendo que reaprender a sentar no chão, a brincar, a olhar nos olhos, estão redescobrindo a infância que às vezes nem tiveram. Porque essa última geração, que é a geração da minha filha, a grande maioria dos pais já estavam trabalhando, como é o meu caso. Eu me separei com a minha filha muito jovem, tive que trabalhar muito, praticamente quem criou ela foi minha mãe, né? Porque a gente acabou vindo morar juntas, minha mãe e eu saía para trabalhar, a Bianca ficava com quem? Com a minha mãe. Tanto que as características da Bianca hoje são muito mais parecidas com a da minha mãe. Minha filha adora cozinhar, minha filha sabe costurar, ela tem muito mais características da avó do que minhas. Agora que ela está empreendendo, agora que ela tinha começado a sair e olhar o mundo de outra forma, porque até então ela estava muito presa às características da avó. Então, assim, eu acho que muita gente da geração da Bianca, dos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, né, que a Bianca vai fazer 30 agora em maio, são pessoas que foram criadas com pais que estavam fora de casa e eles entraram na mesma vibe. E agora eles estão tendo que voltar atrás e aprender a brincar, aprender a rir, reaprender com quem? Com os filhos. Isso é uma coisa muito incrível. Eu acho que é o lado positivo do vírus.
Exatamente. Às vezes a gente fica... uma coisa que a Carol fala no livro dela, precisa aprender, não só a Carol, outros, né? Aprenda a ser otimista, é a gente pegar o lado positivo de tudo isso. E no meu próprio processo de coach de carreira que eu estou montando um coach de carreira para a pessoa pensar o seguinte: o que é carreira? Não é mudar de emprego. Mudar de emprego, ele continua da mesma forma. Por que você vai mudar de emprego? O que vai mudar? Isso não muda. Carreira é eu entender o que está acontecendo hoje, mas aonde eu quero chegar. Isso é mudança de carreira. E carreira não está ligado a emprego, está ligado a paixão, aquilo que você realmente gosta de fazer. Perfeito. Então, perfeito. Faz todo essa sentido. essa é a questão do que a gente precisa trabalhar com as pessoas, no sentido de fazer com que eles acordem. O grande significado no século XXI de desenvolvimento humano é fazer com que a pessoa, o homem, entenda ele, para depois entender o outro. E isso é 200 anos de biografia de pessoas que chegaram ao sucesso, que o próprio Stephen Covey estudou e chegou nos 3 graus de relacionamento, que é sair da independência e chegar na interdependência. E é isso que o mundo está precisando hoje. É verdade. Tá? Então, aí eu não sei se ficou claro para você como eu entrei nisso. Na verdade, vou falar uma coisa para você. Eu não sei como eu entrei nisso. Eu sei que estou dentro disso.